Olá, estamos aqui então na terceira aula do projeto de extensão do Centro Universitário Internacional Uninter. Eu sou a Nádia, meu RU é 1799736. Eu estou cursando licenciatura em Pedagogia e nós estamos então no treinamento em Libras, no Polo Rio do Sul. Essa terceira aula nós vamos analisar o estado da arte e vamos fazer uma lista de presença ao final e uma atividade também. Então, indiferente ao tipo de pesquisa que a gente realiza, ela vai passar pelo levantamento bibliográfico prévio que é necessário para a identificação do estado da arte, do tema, no caso que é Libras, para a fundamentação teórica e ainda para justificar limites e contribuições da pesquisa que será realizada. Isso que é a análise do estado da arte. Então, o estado da arte de pesquisa sobre a educação de surdos no Brasil, ela pode ser vista de vários ângulos. Eu encontrei uma pesquisa de 2007 a 2011, um artigo que apresenta resultados quantitativos descritivos de pesquisas realizadas aqui no Brasil, no período então de 2007 a 2011. E com a busca realizada por resumos, teses e dissertações disponíveis no banco de teses da CAPES. Ela foi escrita por Karina Soledad Pegnese, Cássia Gessialkuskas Sofiato, o qual nós vamos analisar o texto direto onde foi publicado, nesse endereço. Desculpa se eu não falei o nome corretamente. Se houver um tempinho, depois da análise desse artigo, nós também vamos analisar outro artigo que fala sobre um parâmetro pesquisado da dificuldade dos surdos de terem acesso à assistência médica devido à falta de intérprete nesses locais. Vamos direto já ao artigo, que eu já tenho aberto aqui. Então, o estado da arte de pesquisas sobre a educação de surdos no Brasil de 2007 a 2011. Por Karina Soledad Pagnes, Cássia Gessialkuskas Sofiato. O resumo diz assim, vou aumentar só um pouquinho a letra e me colocar aqui em outro lugar que não atrapalhe vocês. Então, esse artigo apresenta os resultados de um estudo quantitativo descritivo das pesquisas realizadas no Brasil no período de 2007 a 2011, com a busca realizada nos resumos de teses e dissertações disponíveis no banco de teses da CAPES. Aqui está o endereço da CAPES, caso vocês desejem averiguar, e para fazer outros tipos de pesquisas, tendo como palavra-chave educação de surdos e Libras. A fim de analisar o corpus encontrado, foram definidas as seguintes categorias. A primeira, modalidade de produções. Segunda, produções por ano. Terceira, produções acadêmicas por universidades. Quarta, áreas de concentração por ano. Quinto, temáticas escolhidas e quantidades por ano. Sexto, tipo de pesquisas e quantidades por ano. Sétimo, referências teóricas relacionadas à surdez e quantidade de situações por ano. Oitavo, órgãos e fomentos à pesquisa. Então, destaca-se que no período de 5 anos foram definidas 349 trabalhos, dentre os quais 281 são dissertações de mestrado, 16 teses de doutorado e 9 mestrados profissionais. A Universidade Federal de Santa Catarina foi o local em que foram realizadas 32 pesquisas no período.
onde a área de educação concentrou o maior número de trabalhos, totalizando 129 deles. E a escolarização de surdos apresenta-se como temática recorrente em 30 trabalhos defendidos. O autor mais citado em todos os trabalhos foi Vygotsky, e de modo geral, os resumos apresentam limitações para a análise, o que impõe um desafio quanto à quantidade dos resumos das pesquisas que constam neste banco de dados. As palavras-chave foram educação de surdos, Libras, surdez e pesquisas. Então vamos para a introdução. Para que se tenha um panorama acerca do estado da arte das pesquisas sobre a educação de surdos no Brasil, no período delimitado para o estudo em questão, que foi 2007 a 2011, se faz necessário apresentar um breve contexto histórico que ofereça subsídio para a gente refletir a respeito das primeiras produções relativas à educação de surdos no Brasil, desde os seus primeiros formatos, até as que são produzidas no contexto das universidades atualmente. Historicamente, a educação de surdos inicia-se no Brasil com a fundação oficial do Imperial Instituto dos Surdos Mudos, em 1857, atual Instituto Nacional de Educação de Surdos, que é o INES. Neste instituto, em virtude de ter sido a primeira instituição para o ensino de surdos no Brasil, foram lançadas as bases para a educação desses alunos, e com o passar dos anos tornou-se uma referência nacional. Nos estudos realizados por Rocha em 2007, constata-se que, durante a gestão de muitos diretores no Imperial Instituto de Surdos Mudos, a prática de registro dos processos educacionais no formato de relatório era frequente. De certa forma, além de informarem quanto à situação geral do Instituto e seu funcionamento, por meio de narrativas, esses documentos apresentavam indícios de como o processo relativo à educação de surdos era desenvolvido na época. Essa prática teve início com E. Huet, primeiro diretor do Instituto, e foi continuada pelos seus sucessores. Exemplo disso é o documento intitulado Memória de número 25, da publicação Notícia Histórica dos Estabelecimentos Dependentes no Ministério da Justiça e Negócios Interiores, datado de 1898, destacado por Rocha 2007. Tal publicação e outras se constituem como fontes primárias para a pesquisa a respeito do Instituto nas 4 primeiras décadas de funcionamento. Mazota 2001 destaca que a criação do Império Instituto dos Surdos Mudos por parte do Império, embora fosse uma medida precária em termos nacionais, pois inicialmente atendia um número pequeno de surdos comparado à população de surdos existentes, abriu a possibilidade para a discussão da educação das pessoas com deficiências. No primeiro congresso de instrução pública, em 1883, convocado pelo imperador em dezembro de 1882. Objetivamente, esse congresso seria o primeiro evento que sistematizaria produções a respeito da educação de surdos. Para esse congresso, segundo Schellbauer, em 2013, não chegou a se realizar em função da queda do gabinete conservador e da substituição do ministro do Império, Leão Veloso. Entretanto, os pareceres elaborados constituem documentos sobre as primeiras produções científicas na área. Os pareceres foram divididos em estudos, 29 relativos à instrução primária, secundária e profissional, e 17 sobre instrução superior. Os autores dos pareceres, para sua submissão, tinham que estar atentos às seguintes normas previstas no regulamento do Congresso: uma exposição dos fatos atestados pelas estatísticas e relatórios concernentes às instruções públicas e terminar por proposta que servia à base de discussões e deliberações do Congresso.
No que se refere à produção sobre a área da temática, Educação dos Surdos Mudos foi submetida na seção intitulada Primeira Seção, Instrução Primária, Secundária e Profissional, pelos doutores Tobias Leite e Menezes Vieira. É interessante observar que a presença de um trabalho desta natureza em um congresso de grande porte evidencia a preocupação com a educação das pessoas com deficiência e, neste caso, especificamente a educação dos surdos. Neste sentido, em que pese o congresso não ter sido ocorrido, os pareceres emitidos à época destacavam o estado da arte dos estudos em educação especial e, além disso, evidenciavam o pensamento educacional brasileiro. Rocha refere que, em 1926, o Dr. Arnaldo de Oliveira Bacelar, estudante da Faculdade de Medicina de São Paulo, publicou a sua tese de doutoramento em medicina intitulada A Surdo-Mudez no Brasil. Segundo a mesma autora, a tese trazia temas referentes à surdez, tais como breve histórico sobre a questão da surdez e do surdo, etiologia, anatomopatologia, prevenção, legislação e, por fim, comentários sobre instituições brasileiras que atendem surdos. O autor do trabalho realizou uma pesquisa de campo no Instituto Nacional de Surdos Mudos, antigo Imperial Instituto de Surdos Mudos, para levar a cabo tal projeto. Esta pesquisa é um exemplo das pesquisas desenvolvidas por décadas, cuja abordagem médica era central nas produções. Mazota evidencia o surgimento de outras instituições destinadas à educação de surdos no Brasil a partir de 1929. Entre elas, o Instituto Santa Teresinha, em São Paulo, a Escola Municipal de Educação Infantil de Primeiro Grau para Deficientes Auditivos Ellen Keller, o Instituto Educacional de São Paulo, criado em 1959, em 1969 foi doado à Fundação São Paulo, entidade mantenedora da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, que com o passar do tempo tornou-se também um centro de referência para a pesquisa e ensino de surdos. Com o surgimento dessas e de outras instituições no Brasil, as demandas relativas à produção de conhecimento sobre a educação de surdos consolidam-se, tornando-se objeto de pesquisas na área da saúde. Dentre as demandas mais prementes, podemos destacar a necessidade de um material didático pedagógico que subsidiasse as aulas. Muitos textos foram traduzidos do francês para o português. As metodologias específicas para o ensino da fala e da linguagem e de disciplinas que compunham o currículo, a formação de professores para o trabalho com esse alunado, dentre outras temáticas. Em virtude do trabalho compreendido no seio dessas instituições, surgem as primeiras publicações em forma de livros, que tratam de aspectos análogos à educação de surdos e sua implicação. A Arte dos Surdos, em 1942. Vamos Falar, Cartilha para o Uso das Crianças Surdas Brasileiras, em 1946. Quero Falar, Cartilha para o Uso das Crianças Surdas, o Ensino da Articulação, em 1957. Nota-se que também a imprensa brasileira, representada pelos jornais Diário Carioca, Diário de Notícias, Jornal do Brasil, Correio da Manhã e Folha da Noite, relatava as iniciativas, acontecimentos que envolviam os surdos e as instituições que se dedicavam a essa causa. Somado a tudo isso, vemos surgir de forma mais incisiva o interesse acadêmico por questões referentes à educação de surdos e seus desenvolvimentos linguísticos, a partir da segunda metade da década de 1980. Esse fato se deu também em virtude do trabalho desenvolvido por William Stockwell, linguista americano, que em 1960 a respeito da língua americana de sinais, ASL, pois as línguas de sinais passaram a ter o reconhecimento linguístico, e isso
mudou radicalmente as concepções que se tinha até então sobre tal língua e sua influência no desenvolvimento da pessoa surda. Com base em Philippe, destacamos que pesquisas linguísticas sobre a língua brasileira de sinais passam a fazer parte do cenário acadêmico e de discussões de grupos de pesquisas afins, além dos temas relacionados à educação de surdos. Tanto que o primeiro registro no banco de teses da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, CAPES, sobre o tema surdez data de 1987. Configura-se como uma dissertação de mestrado e traz como tema a criança surda, educação para marginalização. Na década de 1990, há um crescimento em relação ao número de trabalhos acadêmicos publicados, seja em forma de dissertação, de mestrado, teses de doutorados, artigos científicos ou livros em muitas abordagens, aspectos referentes a Libras. Mas ele já está inscrito. O dia do curso é aquele dia que está escrito no que eu te mandei uma foto. Lembra? Só abrir que você vai ver o dia do curso, que eu não estou com papel aqui agora. Aí eu só amanhã para eu ver no Senai daí o dia.
Com a promulgação da Lei nº 10.432 de 2002, a língua brasileira de sinais passa a ser reconhecida como língua oriunda de comunidades e pessoas surdas do Brasil. E por meio do Decreto 5.626 de 2005, tal lei é regulamentada e ainda há, em 9 capítulos, a disposição da língua em questão, enfatizando-se os aspectos da educação e da saúde. Esses fatos, além de serem historicamente importantes e marcantes para a área da surdez, de educação de surdos, pois asseguram os direitos da comunidade surda em vários âmbitos e servem de referência para os movimentos sociais, engrenam novos estudos e pesquisas a partir do momento em que surgem. Com este panorama de fundo, a pesquisa objetiva é identificar e descrever as produções acadêmicas relativas à educação de pessoas surdas de 2007 a 2011, a partir de um banco de dados específico. Banco de teses da CAPES. A escolha deste recorte temporal deu-se em função de que a produção na área nos últimos 5 anos representou um aumento progressivo e constante. Por meio dessa empreitada, tentamos fornecer subsídios para o avanço das pesquisas nessa área temática. O método. Essa pesquisa se configura como quantitativa e descritiva. De acordo com Gil, 1996, as pesquisas descritivas têm como objetivo primordial a descrição das características de determinada população ou fenômeno, ou então o estabelecimento de relações entre variáveis. Para a realização da coleta de dados, foi consultado o Banco de Teses da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, CAPES, que disponibiliza os resumos pela internet, no qual constam teses e dissertações aprovadas nos cursos brasileiros de pós-graduação no período de 1987 a 2011. Nesse trabalho, definiu-se um período de 5 anos para a coleta de dados. O período foi demarcado no extrato final pelo último ano, em que teríamos disponíveis as informações do banco de teses, ou seja, 2011. E retrocedendo-se 5 anos, temos como corte inicial o ano de 2007. Desta forma, os dados analisados estão compreendidos entre os anos de 2007 e 2011. O acesso ocorreu nos meses de fevereiro e março de 2013. Para a padronização e organização da busca, foram utilizadas as seguintes palavras, expressões-chave: educação de surdos e libras. Os trabalhos foram selecionados inicialmente pelo título e, a partir da sua inclusão por este critério, foi realizada a leitura do resumo, de onde foram retiradas informações pertinentes à pesquisa. Cabe ressaltar que uma significativa parte dos resumos apresenta limitações de ordem estrutural, formal e teórica. Para a organização e investigação dos dados coletados, foram definidos 8 categorias de análise. 1. Modalidade de produções, 2. Produções por ano, 3. Produções acadêmicas por universidades, 4. Áreas de concentração por ano, 5. Temáticas escolhidas e quantidades por ano, 6. Tipos de pesquisa e quantidades por ano, 7. Referenciais teóricos relacionados à surdez e quantidade de citações por ano, 8. Órgãos de fomento pesquisa. A sistematização dos dados ocorreu a partir de tabelas e gráficos de barras e de setor por considerar-se que os dados neles apresentados consolidam uma análise quantitativa e descritiva. Apresentação dos resultados.
Antes de apresentarmos os dados referentes ao recorte temporal delimitado para esta pesquisa, destacamos alguns aspectos gerais referentes aos trabalhos que compõem o banco de teses da CAPES, relacionados às palavras-chave utilizadas na busca. O ano em que se inicia a indexação das produções do banco de teses da CAPES é 1987. Entretanto, com base no levantamento realizado, verificamos que a produção, com base nas palavras-chave educação de surdos e libras, teve início somente no ano de 1994. Assim, no período de 1994 a 2011, obtivemos como resultado do levantamento 679 pesquisas. No período definido para esta pesquisa, 2007 a 2011, temos 349 produções que estão divididas por mestrado profissional e doutorado. Gráfico modalidade de produções de 2007 a 2011. O gráfico 1 expressa o crescimento na produção de pesquisa na área de educação de surdos no período investigado. A quantidade de pesquisa de mestrado teve um crescimento de 100% nos dois extremos do recorte. O número de pesquisas de doutorado cresceu na ordem de 200% nos dois extremos, mas apresenta oscilações e não é um crescimento contínuo como ocorre nas pesquisas de mestrado. Devemos levar em consideração que o número de trabalhos de doutorado defendidos é significativamente inferior ao número de mestrados defendidos no mesmo período. O número de mestrados profissionais é inferior a 10 pesquisas em todo o período, mesmo que tenha demonstrado crescimento no último ano. Tabela 1, produção por ano, elaborada pelas autoras a partir do banco de teses da CAPES. No ano de 2007, nós temos 36 mestrados, 2008, 50, 2009, 57, 2010, 61, 2011, 77, no total 281. Doutorados, nós temos 6, 8 em 2008, 2009, 11, 2010, 5 e 2011, 16. Mestrado profissional, nós temos 2 em 2007, 5 em 2008, 1 em 2009, 5 em 2010 e 9 em 2011. Foram defendidos no período de 5 anos 281 trabalhos de mestrado, 46 de doutorado e 22 de mestrado profissionalizante, perfazendo um total de 349 produções. No período de 2007 a 2011, as produções relacionadas às 3 modalidades em questão foram realizadas em 83 universidades. A seguir, são apresentadas as instituições que apresentam um número maior de pesquisas realizadas. A Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, 2, um total de 16. Universidade de Brasília, um total de 15. São Paulo, 15. Universidade Federal de Santa Catarina, 32. A Universidade Federal de Santa Catarina concentra o maior número de trabalhos defendidos no período investigado, em um total de 32 pesquisas. As demais universidades apresentam números acima de 10 trabalhos. As outras 79 universidades apresentam menos de 10 produções no período analisado. E é possível constatar que 27 dessas universidades têm apenas um trabalho defendido no período de 5 anos. Entre as 4 universidades destacadas, temos 2 da região Sudeste, uma da região Sul e uma da região Centro-Oeste. No que tange às áreas de concentração das produções, respeitou-se a denominação presente nos trabalhos, e desta forma não foram realizados agrupamentos em relação a este aspecto. Foram encontrados 58 áreas de concentração
Na tabela a seguir são apresentadas as áreas que têm produção em no mínimo 4 dos anos de recorte definido, e perfazendo um total acima de 8 trabalhos no período. Área de concentração: Ciências da computação, total de 8. Educação, 129. Educação especial, 19. Ensino e ciências de matemática, 12. Fonoaudiologia, 10. Letras, 11. Linguística, 26. Linguística aplicada, 16. Linguística, letras e artes, 13. Dentre os 349 trabalhos defendidos no período investigado, 129 foram realizados na área de educação, e na área da linguística, somadas as 3 modalidades, prefaz 55 trabalhos. Ainda números expressivos nas áreas de letras, fonoaudiologia e educação especial. Para as pesquisadoras, 2 áreas que se destacam são ciências da computação, ensino de ciências e de matemática, as quais a princípio não eram consideradas áreas de pesquisas voltadas para esta temática. Nas demais 49 áreas foram defendidas apenas 2 ou 3 pesquisas. Considerou-se também apresentar uma análise das temáticas presentes nos trabalhos. Ademais, é fundamental apontar sua recorrência no corpus da pesquisa. A definição das temáticas resultou na leitura dos objetivos descritos pelos autores nos resumos das pesquisas. Ao longo do período observado, destaca-se a consolidação de 101 temáticas. Conforme o proposto, quanto à área temática, foi respeitado o que o autor definiu como temática, o que num primeiro olhar configura possibilidade de agrupamento, porém, manteve-se como constava nos trabalhos, com a leitura e releitura dos resumos. Não consideramos pertinentes para a consolidação do estado da arte definir temáticas a priori, mas, pelo contrário, trazer o que dizem as pesquisas com a maior fidedignidade. A tabela 4. Temáticas escolhidas e quantidades por ano. Aquisição por língua portuguesa escrita, 6. Aquisição do português por surdos, 17. Atuação do tradutor-intérprete, 6. Bilinguismo, 10. Concepções ou representações sobre pessoas surdas, 13. Educação superior para surdos, 8. Ensino de Libras, 13. Ensino de matemática, 9. Ensino de português escrito, alunos surdos, 12. Escolarização de pessoas surdas, 30. Escrita do português por surdos, 6. Estudos culturais, 7. Estudos surdos, 7. Inclusão escolar, 8. Informática e ensino de surdos, 7. Linguística da Libras, 12. Políticas educacionais e surdez, 7. Psicologia e surdez, 6. Na tabela 4, constam as temáticas que apresentaram dentro do corpus um número igual ou maior a 6 trabalhos. Das 101 temáticas, 18 delas respeitam esse critério. A temática escolarização de surdos está presente em 30 pesquisas. Portanto, temos 10% das pesquisas defendidas que dizem respeito a essa temática. A temática aquisição do português por surdos tem um total de 17 pesquisas. Outra categoria de análise, que refere-se ao tipo de pesquisas definida no resumo do trabalho, Gil destaca que uma pesquisa, ao ser desenvolvida, deve levar em consideração os conhecimentos disponíveis e a utilização cuidadosa de métodos, técnicas e outros procedimentos científicos. Assim sendo, temos a seguinte configuração. Tabela 5, tipo de pesquisa por ano e quantidade. Estudos de caso, 14. Etnografia, 17. Experimental, 7. Pesquisação, 6. Qualitativa, 33. Sem descrição, 235. Diante de um corpus de 349 resumos de pesquisa, foram definidas 25 tipologias de pesquisas diferentes
com destaque para o fato de que, em 235 pesquisas, não é definido o especificado tipo de pesquisa realizado. A categoria Referências Teóricas foi definida como central para este estado da arte, e busca-se identificar os autores da área de surdez que têm subsidiado as pesquisas. Portanto, não serão elencados autores de outras áreas, tais como filosofia, sociologia, política, metodologia de pesquisa e outras. Tampouco serão elencados os autores citados sem serem assumidos como referenciais para análise dos dados coletados. Quanto aos referenciais teóricos da área de surdez, temos 33 itens. A seguir são apresentados que foram utilizados em no mínimo 4 dos anos definidos como recorte das pesquisas. Perlin 6, Quadros 11, Scliar 15, Vygotsky 33, sem referências da área da surdez 244. No total de 349 resumos de pesquisa, em 244 resumos não constam referências da área de surdez e na grande maioria dos resumos não constam referências. O trabalho de Vygotsky foi o referencial teórico mais citado e em seguida temos a menção de Scliar. Finalmente, a última categoria analisada nesta pesquisa diz respeito ao funcionamento declarado pelos pesquisadores nos resumos de suas pesquisas. Optou-se por uma apresentação em gráfico. Esta escolha se justifica pela necessidade de visualização das especificidades de cada ano. Constata-se pelo gráfico que um número significativo de pesquisas não recebe financiamento. O ano de 2009 foi o que expressou o maior número. Um crescimento no número de pesquisas financiadas delineia-se em 2011. A agência que tem assumido esta responsabilidade de forma efetiva é a CAPES. Destaque-se também que algumas universidades privadas optaram por assumir o financiamento de pesquisas. Atualmente, por volta de 50% das pesquisas recebem financiamento. Ademais, é expressivo o aumento do número de agências e linhas de financiamento dentro de uma mesma agência. No ano de 2011, a CAPES apresentou 8 linhas de financiamento. Discussões dos resultados. O estudo revela que a temática da educação de surdos tem se consolidado como área de interesse para investigação em diferentes universidades, ocorrendo em diferentes áreas temáticas. Em relação aos aspectos formais referentes à pesquisa, ao realizarmos nossas buscas no banco de teses da CAPES, foram encontradas limitações nos resumos das pesquisas. Cabe ressaltar que Maciel e Vieira recuperaram da orientação de Severino em relação à composição de um resumo de trabalho acadêmico. De que natureza é o trabalho analisado? Pesquisa empírica, pesquisa teórica, levantamento documental, pesquisa histórica? Qual o objetivo pesquisado, estudado? O que se pretende demonstrar ou constatar? Em que referência teórica se apoiou o desenvolvimento do raciocínio? Mediante quais procedimentos técnicos ou operacionais se procedeu? Quais os resultados conseguidos em termos de atingimento dos objetivos propostos? Tendo como base a citação anterior e as análises realizadas, observam-se que diferentes limitações e inexistência de um dos resumos com apenas uma linha, o que não nos permitiu análise, a presença de resumos que em nada se relacionavam com o título proposto na pesquisa, fato que também impossibilitou as suas análises. Além disso, encontramos problemas de natureza formal em muitos resumos analisados. Entre eles, podemos destacar a variedade de tamanhos dos resumos encontrados no banco de teses e os erros relativos à língua portuguesa encontrados durante o percurso da pesquisa. Ao realizar o levantamento do banco de teses, foram lançadas as palavras-chave e os resultados da busca apresentaram uma série de trabalhos que não tinham relação com os termos utilizados.
Como exemplo, temos os seguintes títulos: A percepção da qualidade da informação na área de civicultura, da Klabin, Sistema de Gestão Ambiental, um estudo dos terminais do Porto de Santos. Verificou ainda que muitos resumos não apresentam tipo de pesquisa, seja a partir de critérios como natureza, objetivos ou procedimentos. Na maioria dos trabalhos, os pesquisadores fazem uma descrição dos procedimentos e normeiam as técnicas utilizadas. Em sua maioria, as técnicas de coleta de dados foram entrevistas ou observações. Isso denota uma confusão entre mencionar o tipo de pesquisa a ser desenvolvida e a classificação das pesquisas quanto à abordagem do problema e descrição do método. Outro ponto preocupante nos resumos diz respeito ao referencial teórico. Em 244 trabalhos não foi explicitada a matriz teórica e nem foram citados autores da área da surdez. Há casos em que os autores colocam a base teórica do trabalho, nos permite verificar que, sem a indicação desta base teórica, cabe retornar o que escreve Severino. Quanto às referências teóricas para o referido autor, elas são os subsídios para o desenvolvimento do raciocínio da pesquisa, portanto, são imprescindíveis. Isso nos remete a uma reflexão quanto ao desenvolvimento do raciocínio das pesquisas, apontando para uma possível fragilidade. Quanto às técnicas utilizadas em instrumentos de coleta de dados, foram citadas entrevistas, observações e produção escrita e gravações, documentos, registros escritos, dentre outros. Os dados coletados não justificavam a inclusão dessa categoria. Todos esses problemas destacados em relação à composição dos resumos interferiram no andamento dessa investigação, exigindo um cuidado bastante grande em relação à busca das informações e categorização dos dados. Maciel e Vieira, ao analisarem os resumos do banco de teses da CAPES no período de 1987 a 2005, encontraram problemas semelhantes aos relatados anteriormente. E esses autores fazem um questionamento que se toma do empréstimo. É possível se cumprir com efetividade o papel designado a um banco de dados diante desses e tantos outros problemas? Em relação às análises das categorias propostas, considera-se que, em relação ao volume de produção relativo às pesquisas de mestrado, doutorado e mestrado profissional, houve um crescimento significativo em cada uma delas, destacando-se que o número de pesquisas de doutorado e mestrado profissionalizante foi expressivamente menor que o número de pesquisas de mestrado. Considera-se que o volume de doutorados defendido nesse período não expressa a continuidade dos estudos neste nível, de alunos formados no mestrado, que tiveram como eixo de pesquisa a educação de surdos e a libras. Quanto à universidade se destaca pelo número de defesas, a Federal de Santa Catarina tem mantido um número expressivo de defesas por ano. Em geral, as pesquisas têm se concentrado na região sul e sudeste, encontram-se distribuídas por diferentes áreas temáticas, como a prevalecência de pesquisas na área de educação. Um destaque para áreas em que, a princípio, não se esperaria um trabalho sobre essa temática, por exemplo, as da engenharia elétrica e do design. Além disso, as temáticas como ensino de matemática, ensino de física, ensino de química e ensino de ciências demonstram uma preocupação com o ensino de ciências para surdos. Entre as pesquisas investigadas, constata-se uma prevalecência quanto à escolarização de surdos. Em algumas pesquisas, essa temática é defendida pelo autor. Em outras, as discussões a tangenciam. No que se refere ao tipo de pesquisa, há uma predominância dos estudos que não descreveram tipo de pesquisa. Dentre os que realizam esta descrição, temos uma maior incidência de estudos de caso e das pesquisas etnográficas. Quanto aos autores da surdez, utilizados como referencial teórico das pesquisas, temos a citação de Vygotsky e quadros, nos 5 anos investigados. Em relação a Squillace, as citações ocorrem a partir do ano de 2008.
Uma questão central para o desenvolvimento de pesquisas refere-se ao financiamento. Nas pesquisas analisadas, destaca-se que, em 2007, uma parcela pequena contou com o apoio de agências de fomento. Em 2008, ocorreu uma diminuição deste investimento. Em 2009, houve uma diminuição em relação ao ano anterior. Já em 2010, destaca-se um aumento em relação aos anos anteriores. Em 2011, passa-se a ter financiamento de quase 50% das pesquisas. Estes dados são animadores para o aumento das pesquisas na área que consolida a produção. A pesquisa em questão nos permitiu conhecer a evolução das produções referente à educação de surdos nos últimos 5 anos. O histórico apresenta sobre as primeiras produções que obedeciam a uma lógica da área médica, mesmo sendo desenvolvidas em instituições definidas como educacionais. Permite que se mesmo
permite que se constate a mudança na proposta e a consolidação de pesquisas fundamentalmente na área de educação. Abandono de uma abordagem médico-pedagógica, como define Mazzotta, e a consolidação de pesquisas socio-históricas ou socioantropológicas, iniciadas no século XX. Observa-se que os registros referentes ao processo educacional dos sujeitos surdos ao longo da história se deram por meio de relatórios, pareceres, livros e artigos em periódicos, até chegarmos às produções geradas nas instituições de ensino superior, em forma de dissertações de mestrado e teses de doutorado, em que pese o fato de ainda contarmos com variados tipos de produções. Na área da surdez, as dissertações e as teses, a partir do momento em que começam a surgir no contexto das universidades, também promovem a divulgação do conhecimento a partir das pesquisas engendradas. A partir da indexação das dissertações e teses no banco de teses da CAPES, apesar dos problemas técnicos constatados neste estudo, a circulação dessas produções passam a ser mais efetivas, partindo-se do princípio de que o acesso a essa base é irrestrito e amplo, o que consolida um desafio para as instituições em que são defendidas as dissertações e teses. A qualidade dos resumos nela inseridos. É fundamental que os resumos apresentem elementos centrais do trabalho científico que possibilitem que outros pesquisadores comecem as produções e encontrem interlocutores para suas investigações. A partir das análises realizadas no período proposto, observa-se que a produção relacionada às áreas de educação de surdos e libras tem sido constantes em universidades públicas e privadas, e perpassa todas as regiões. A partir das análises realizadas no período proposto, observa-se que as produções relacionadas às áreas de educação de surdos e libras têm sido constantes em universidades públicas e privadas e perpassa todas as regiões brasileiras. As agências de fomento de pesquisas têm uma parcela de participação nesse processo. Entretanto, o financiamento é outro desafio para as pesquisas de sua consolidação. A caracterização de 5 anos de produções aponta temas prevalentes, temas silenciados e, principalmente, subsidia, a partir do que já foi produzido, novas investigações na área. Então, agora acabou o artigo. E o interessante de analisar este artigo é notar que ainda há poucas pesquisas de mestrado, teses, defesas de trabalhos com esses assuntos, e também verificar que não há patrocínio, não há muito patrocínio. Quando houve muito patrocínio, quando se aumentou o patrocínio, se aumentou os estudos, tanto nessa área como em outras áreas também, né? E a consolidação da pesquisa na área de educação, o abandono dessa abordagem médico-pedagógico também é interessante, e os registros também concernentes aos processos educacionais não existiam e de repente hoje são muito bons, até tem algum, né? São bons não, mas eles ainda existem, né? Eu também notei aqui há uma parte muito que eu achei muito relevante,
O pouco referencial teórico que se existe nessas pesquisas, né? Só há citações de Vygotsky, quadros nos 5 anos investigados e algumas poucas de Scliar, né? Então, a questão central aqui dessas pesquisas também é pouco financiamento, um pouco investimento em educação e também a prevalecência contra a escolarização de surdos, né? Algumas pesquisas que a Santa Catarina está de parabéns por ter algumas pesquisas interessantes na área de ciências e matemática com relação ao tema, né? Que há discussões, pelo menos, né? Em outros lugares nem há. E aqui também achei outra parte interessante, né? As universidades de Santa Catarina, em geral, estão fazendo um trabalho pequeno, mas é maior do que o restante do país. Aqui a análise do volume de produções relativas às pesquisas, doutorado, mestrado, né? Foi bem expressivamente menor em número de pesquisas de mestrado, ou seja, não há continuidade do trabalho de pesquisa, né? Ele começa e depois não é continuado. Isso pode ser um sinal de várias coisas, né? Mas parece que não se há interesse em continuar a aprofundar a pesquisa. E eu achei muito interessante os resumos desse CAPS terem sido encontrados com tantos problemas, inclusive com alguns com uma linha de resumo, ou resumo que não tinha nada a ver com o tema. É interessante porque esses problemas destacam que a composição desses resumos eles interferem no andamento da investigação. É como um trabalho como esse que eu estou fazendo, né, na área de Libras. Se eu não for fazer a pesquisa adequada, se eu não for diante do resumo é que eu escolho o artigo que eu vou me basear para fazer o meu projeto de extensão. Eu não leio o artigo todo, eu leio o resumo para ver se é concernente ao assunto que me diz respeito, né? Se eu leio um resumo que está totalmente errado, em desacordo com o tema, eu não vou conseguir, não há lógica, né? Não vou utilizar o artigo. Então, imagina se um estudo desse, aonde nós estamos fazendo um estudo da arte, né, do conteúdo todo, como é que nós vamos se delimitar dentro de um assunto se nós não conseguirmos compreender o assunto, o que está se referindo àquele assunto, né? Então, a análise de categorias propostas tem que considerar o volume relativo ao resumo, né? Não tem como uma coisa não ser igual à outra. Então, as técnicas utilizadas na coleta de dados que foram citadas não estavam de acordo com o que foi descrito nos artigos pesquisados, né? Esse outro ponto preocupante que também é algo que também me chamou a atenção ao referencial teórico. Você tem que se referenciar teoricamente em algo para basear o teu trabalho naquilo. Se você não tem um bom referencial teórico, você não tem como se basear, né? E de 244 trabalhos, não foi explicitada a matriz teórica e nem foram citados autores da área da surdez. Então, e há casos em que os autores colocam a base teórica do trabalho que dá para verificar que não há indicação de base teórica. É interessante, ó, aí Severino citou quando as referências teóricas para o referido autor, elas são subsídio para o desenvolvimento do raciocínio da pesquisa, portanto, são imprescindíveis. Isso nos remete a uma reflexão quanto ao desenvolvimento do raciocínio das pesquisas, apontando para uma possível fragilidade, né? Se não há referencial teórico, não há a fragilidade no conteúdo do artigo. Por isso que você tem que entender o porquê está falando daquilo e ter uma referência, uma base sólida. Aqui também verificou-se ainda que muitos resumos não apresentavam o tipo da pesquisa,
seja a partir de critérios, natureza, objetivos, procedimentos. Na maioria dos trabalhos, pesquisadores fazem uma descrição dos procedimentos e nomeiam as técnicas utilizadas, e, em sua maioria, as técnicas de coleta de dados foram entrevistas ou observações. Isso denota uma grande confusão entre mencionar o tipo de pesquisa a ser desenvolvido, né? Uma total confusão. E as palavras-chave, é interessante, né? Ao realizar o levantamento do banco de teses, foram lançadas as palavras-chave, mas foi a percepção da qualidade das informações na área. Esse tema não estava de acordo, né, com as palavras-chave. Então, quando você vai fazer uma pesquisa de artigos, se as palavras-chave não estão de acordo com o trabalho em si, você perde um longo tempo. E a pessoa que fez também, como é que ela foi analisada nesse trabalho? Porque se ele já está lá no banco da CAPES, é porque ele foi aprovado. Mas como é que ele foi aprovado estando nesse nível, né? É muito interessante. Então, aqui vem falando, né, das limitações no resumo. Alguns não tinham resumo com apenas de uma linha, né? Não houve. Então, nós estamos analisando um contexto do trabalho em si, mas eu acredito que nós temos que focar na área de Libras, o que hoje a gente tem poucos trabalhos sendo feitos com isso, né? Isso nos faz analisar o que falta para que tivéssemos mais trabalhos na área, né? Mais pesquisas para que pudessem nos mostrar assuntos diversos sobre essas discussões, né? Da Libras em si. Então, como ainda sobrou mais um tempo, eu ainda vou dar uma olhadinha no próximo artigo. Esse artigo aqui, vou aumentar um pouco a letra. Surdez, Libras e Saúde. Estado da arte sobre a percepção de surdos e deficientes auditivos acerca dos acessos aos serviços do Sistema Único de Saúde. Esse aqui é um assunto que está um pouco mais novo, né? É de 2019. Então, nesse campo, vamos analisar o resumo, né? Vamos ver que se pelo resumo nós já podemos ter uma ideia do trabalho que iremos ver. No campo teórico, existem concepções que diferenciam as vivências de pessoas surdas das pessoas com deficiência auditiva. Para uma efetiva inclusão social, a Lei Federal nº 10.436/2002 estabelece a utilização da Libras, língua brasileira de sinal, como ferramenta de acessibilidade comunicativa. Segundo a legislação, acesso aos serviços de saúde com a qualidade, atendimento humanizado para esse público deve ser feito por profissionais de saúde e se comunique em Libras, e que permite a construção de vínculos e a compreensão dos cuidados necessários pelos usuários. O objetivo deste trabalho foi realizar um estado de arte acerca das percepções da assistência prestada pelos profissionais do Sistema Único de Saúde a pessoas surdas ou com deficiência auditiva. Metodologicamente, trata-se de uma pesquisa de caráter quantitativo com a realização do estado da arte em relação às questões relacionadas às especificidades sociolinguísticas das pessoas surdas ou deficientes auditivas, e a relação entre a utilização da língua brasileira de sinais e o acesso aos serviços de saúde por este segmento populacional. O resultado dessas pesquisas apontaram que, ao se dirigirem aos serviços de saúde, pessoas surdas encontram como principal obstáculo a falta de comunicação com a equipe. Por não fazerem uso da língua oral auditiva, se comunicam por meio de Libras, o que na maioria dos casos é desconhecido pelos profissionais de saúde. Acrescenta-se ao resultado da pesquisa a ausência de tradutor e intérprete de Libras nos serviços de saúde, para que tal assistência seja realizada de forma humanizada e eficaz. Concluiu-se que, para sanar esse problema, é necessário capacitar os profissionais da rede de atenção à saúde para a comunicação em Libras e garantir a presença de profissionais da tradução e interpretação nos serviços do SUS.
Além disso, deve-se fazer a inclusão da disciplina de Libras no rol das matérias obrigatórias em todos os cursos de formação na área da saúde, uma vez que possibilita acessibilidade comunicativa inicial para o acesso aos serviços de saúde e garante o acolhimento baseado em equidade, favorecendo melhor percepção em suas condições clínicas, o que poderá interferir no processo de autocuidado. As palavras-chave: surdez, Libras, saúde, acessibilidade comunicativa, Sistema Único de Saúde. Muito bom o resumo, né? Nos dá a entender o que vai vir após o trabalho, né? Realmente hoje é uma dificuldade muito grande das pessoas surdas irem ao médico porque não tem intérprete. Em muitos casos o que aconteceu é de às vezes as pessoas me ligarem e por uma videochamada dizerem o que querem e eu interpreto para o médico. Eu escuto a pessoa e interpreto para o médico. Mas isso é um serviço que eu faço voluntário. Infelizmente, hoje o Sistema Único de Saúde não dispõe de pessoas para fazerem esse trabalho. Vamos adentrar um pouco, temos um pouco mais de tempo, adentrar um pouco ao trabalho para compreender, né? Existem concepções teóricas que diferenciam as pessoas surdas das pessoas com deficiências auditivas. A pessoa com deficiência auditiva é aquela que tem perda parcial da audição e, em regra, recorre à cirurgia para recuperar a audição. Essa tem por opção o uso de aparelho auditivo e não se identifica com a existência de uma cultura ou com uma comunidade formada a partir da surdez e do uso da Libras. Já os surdos são aqueles que, em regra, numa perspectiva clínica, apresentam perda total da audição e, por isso, são pessoas que não se consideram deficientes auditivos, pois utilizam a Libras como formação da comunicação e, a partir dela, se constituem identitariamente como uma cultura formada sociabilidades diferenciadas pautadas pela surdez. Muito boa referência. Lisol Valentini, 2011. E Maia, 2006. Em 2002, por meio da Lei Federal 10.436, reconhecida como marco histórico para a comunidade surda, foi instituída como língua oficial dos surdos a Libras. Portanto, é uma língua que se estrutura pela utilização de sinais, pois transmite a comunicação na modalidade espaço-visual. É uma língua que tem ganhado espaço na sociedade por se caracterizar, além da comunicação, tendo efetiva participação e espaço da comunidade surda na sociedade, mas principalmente no que tange à luta dos movimentos surdos em prol dos seus direitos em toda a busca de acessibilidade. A acessibilidade apresenta o respeito e a análise das diferenças por intermédio dela. Entendemos que cada pessoa é única, portanto, deve-se ter a garantia e a igualdade social. Segundo Iane Pereira, o capítulo do Decreto Federal 5.626, de 22 de dezembro de 2005, que regulamenta a lei supracitada, garante às pessoas surdas ou com deficiência auditiva o direito à saúde por meio do SUS, Sistema Único de Saúde. Determina ainda que o SUS e as empresas que prestem serviço da saúde atendam os surdos ou deficientes auditivos com profissionais capacitados em Libras ou tradutores e intérpretes para que diminua a dificuldade do acesso à população surda a esses serviços. O acesso dos serviços de saúde é de suma importância e traz garantia da assistência à saúde satisfatória e ofertada com qualidade para a população. Quando ele se discute acessibilidade, percebe-se uma dificuldade ainda maior com os surdos, pois a maioria dos profissionais não aprendeu e não utilizam a língua de sinais, dificultando a comunicação com os pacientes, o que torna insatisfatório o atendimento, fazendo com que esses usuários dependam de terceiros para se comunicar. Ao se considerar as leis e decretos que amparam o atendimento à pessoa surda e o regulamento a existência de profissionais habilitados em Libras ou intérpretes para o acolhimento e atendimento, sugere nesse contexto, como problema da pesquisa, qual a percepção do paciente com surdez ou deficiência auditiva acerca do acesso ao serviço do Sistema Único do SUS.
Entende-se que para que ocorra um atendimento de saúde de qualidade e humanizado, com igualdade dos direitos e inclusão dos valores culturais e sociais, é necessário que os profissionais de saúde sejam qualificados. Um dos profissionais da saúde que tem o foco pautado no cuidado do paciente, o enfermeiro, pois este tem a preocupação na humanização e na relação enfermeiro-paciente. Portanto, a enfermagem deve reconhecer a comunidade surda como minoria sociolinguística e cultural para, a partir deste ponto, promover a acessibilidade comunicativa mediante o vínculo e o cuidado biopsicossocial que os surdos necessitam. Torna-se importante ao profissional enfermeiro habilitar-se em Libras, pois, como agente transformador, esse profissional garantirá a comunicação efetiva entre profissionais de saúde e a população surda deficiente auditiva, favorecendo uma interação variável e mútua. Assim, este trabalho tem por objetivo geral identificar as percepções da assistência prestada pelos profissionais de saúde do SUS às pessoas surdas e com deficiência auditiva, à luz da licenciatura, para tanto como objetivos mais específicos, tem a necessidade de apontar, como na literatura pesquisada, as especificidades sociolinguísticas da comunidade surda e da Libras, além de perceber possíveis melhorias a serem realizadas pelos profissionais da saúde e pelos serviços de saúde para o atendimento de qualidade para pessoas surdas ou deficientes auditivas no âmbito do SUS. A metodologia. A proposta desse trabalho de conclusão de curso é a realização de uma pesquisa de caráter quanti-qualitativo. Para isso, teve-se como metodologia a produção dos estados de arte relativo à temática. Uma pesquisa cujo corpus é a realização de um estado de arte caracteriza-se por aquele caráter bibliográfico em que seu objetivo, o desafio de mapear e discutir uma certa produção acadêmica em diferentes campos do conhecimento, tentando responder que aspectos e dimensões vêm sendo destacados e privilegiados em diferentes épocas e lugares, de que forma e em que condições têm sido produzidas certas dissertações de mestrado, tese de doutorado, publicações em periódicos e comunicações e anais de congressos e de seminários. Para a realização do referido tipo de pesquisa nesse trabalho, pesquisou-se publicações em periódicos de diversas áreas de conhecimento, questões relacionadas às especificidades sociolinguísticas das pessoas surdas e dos deficientes auditivos, acerca da língua brasileira de sinais e do acesso ao serviço de saúde para esse segmento populacional. O período de publicação dos artigos analisados refere-se aos últimos 5 anos, entre 2013 e 2018. Os descritivos utilizados foram inclusão social, surdez, Libras, língua de sinais, língua brasileira de sinais, acessibilidade, Sistema Único de Saúde e o SUS. Considerando os objetivos desse estudo, os dados foram coletados nas seguintes bases eletrônicas: BVS Brasil, Cielo. Para apurar os resultados encontrados, foram utilizadas publicações dos seguintes periódicos: Brazilian Journal of Surgery and Clinical Research, Rev. Latino-Americano Enfermagem, Cogitar Enfermagem, Revista Educação, Artes e Inclusão, Revista Saúde e Sociedade, Revista de Saúde Coletiva, Revista da Sociedade Brasileira de Fonoaudiologia, Revista de Enfermagem Contemporânea, Revista Eletrônica Enfermagem, Revista Uningá, Revista Cefac, Revista Praxis e Cadernos de Saúde Pública e de Educação. Inicialmente, a busca dos artigos ocorreu mediante a leitura, análise, síntese e fichamento. Logo após, foi realizada uma seleção daqueles que mais enfatizaram a temática, sendo separados em pastas com os seguintes tópicos: Libras, língua brasileira de sinais; surdez, língua de sinais, e dentre estas pastas foram divididos por ano, área e qualis. Foram selecionados 64 artigos, sendo 31 destes descartados, por não atenderem os objetivos propostos. Assim, a análise dos resultados obtidos com a realização do estado da arte ocorreu a partir de 33 produções.
publicados em periódicos conforme a relação exposta ao anexo 1. Ressalta-se que deste montante, 45% foram publicadas em periódicos classificados com pares B3, 36%, 12 produções foram publicadas em periódicos B1, 15% em periódicos B2 e 4% em periódicos classificados como A1. Então, analisando essa pesquisa, eu pude. Esse é um assunto muito pertinente mesmo. Mapear e discutir essa produção acadêmica com relação a artigos analisados com relação ao Sistema Único de Saúde, esse é um objetivo muito nobre e interessante para o campo da língua de sinais, dos surdos, porque eles realmente precisam muito, todos precisam de médico, e todas as pessoas, quando vão ao médico, precisam saber se comunicar com eles. Então, essa pesquisa aqui realmente foi muito boa. Tanto o resumo quanto a pesquisa, elas estão totalmente de acordo com o nosso tema, que é um treinamento em Libras. O treinamento em Libras, ele é geral e ele dá muitos âmbitos, e esse aqui é muito interessante, porque nós precisamos saber se comunicar para auxiliar esses surdos também a ter uma boa comunicação e ter assistência médica, que é o mínimo que uma pessoa precisa. Qualquer pessoa, né? Independente de ser surdo ou não. Agora, voltando aqui para o trabalho, a nossa última parte agora vai ser a lista de presença, né? Atividade e a lista de presença. O que seria atividade para hoje? Nesse primeiro artigo ali, a gente viu que para aquela organização de investigação dos dados coletados ali, foram definidas 8 categorias de análise. Então, nesse trabalho de hoje, nós vamos, já que prestamos atenção em tudo que foi dito, vimos o artigo, nós vamos dizer quais são essas 8 categorias de análise. Se vocês quiserem fazer escrito ou em vídeo, por favor, fiquem à vontade. Foi muito interessante aprender sobre o estado da arte de Libras e aguardo vocês para a próxima aula e tenham um bom dia.